Cada um traz 3 pão de queijo, aí junta, dá um monte de pão de queijo. Então vamos lá, a Eucaristia, nossa, o ápice da nossa fé, né? A Eucaristia, da onde que surgiu a Eucaristia? Quando você vai lá em Gênesis, depois do pecado original, depois que Adão e Eva caiu, Deus falou assim: quem é que falou para vocês comer desse fruto proibido? Não, foi a serpente. Adão é espertinho, né? Foi a mulher. Não foi? Senhor, foi a mulher. E a mulher falou que a serpente seduziu. Ou seja, quando eles quiseram ser Deus, Deus falou assim: agora vai ter consequências. Vão começar a morrer, né? Sofrer. O trabalho não, viu? O trabalho foi antes. Tem gente que acha que o trabalho foi castigo. O sofrimento, sim, mas o trabalho, não. Não foi quando criou, vá cultivar, né? Os animais, cuidar das... Não, o trabalho vem antes. E uma das coisas que Deus fala é: vocês não vão mais estender a mão para pegar o fruto da vida eterna. Por isso que eles começam a morrer. Porque o ser humano não contém vida eterna por si mesmo. O ser humano depende da vida eterna divina. Então, Adão e Eva, antes do pecado, viviam para sempre. Com o pecado, simbolizado pelo fruto, eles comiam do fruto da vida eterna, eles viviam para sempre. Com o pecado, Deus tirou o fruto. Agora vamos lá. Quando Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel, o que Santa Isabel falou para ela? A que devo a mãe do meu Senhor me visitar? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Por que fruto? O fruto que dava a vida eterna, lá em Gênesis, que foi tirado, foi devolvido. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Eucaristia nos dá a vida eterna. Quem não comer do meu corpo, não tomar do meu sangue, não... João capítulo 6, não é? Então a Eucaristia é o fruto da vida eterna devolvido para a humanidade, para dar a vida eterna. Mas, como é que essa Eucaristia, como é que Jesus deu sua carne e seu sangue? Através da paixão, morte e ressurreição. Então, Eucaristia é ação de graças, mas também é sacrifício. Todo ser humano, desde Adão e Eva, nascia pecador. A única forma que Deus achou para nós termos contato com a palavra de Deus pura, era se o próprio Filho de Deus encarnasse. Então Jesus se encarnou, pegou o nosso corpo. Claro que Deus não vai sujar com pecado, né? Como ele nasceu de Nossa Senhora, tinha 2 opções: ou Nossa Senhora suja Deus, Jesus, ou Jesus limpa Maria. Qual que vocês acham? Alguém consegue sujar Deus? Então, se o Filho de Deus se encarnou em Nossa Senhora, todo mundo que nascia pecador. Está lá em Salmo 51 de Davi: desde o ventre de minha mãe nasci pecador. Então tem 2 opções: ou Jesus é pecador, que é uma coisa ilógica, assim, né? Como é que Deus vai ser pecador? Ou Maria foi limpa do pecado. Por isso que Maria é Imaculada Conceição. Pelos méritos de Cristo se tornou limpa do pecado original. Então Jesus assumiu nossa condição humana e viveu a família muito tempo. Ele viveu 30 anos na família. Olha o tanto que Deus gosta da família. Pai e mãe, né? Nossa Senhora ensinou Deus a andar, a falar, amamentou Deus. Aí fala que ela é uma qualquer, né? Amamentou Deus, cuidou de Jesus, fez ele só, né? Imagina Deus fazendo só na mão de Maria. Faz só, Jesus. Yeshua.
Não sei como é que fala só em hebraico. Yeshua, faz só. Uau! Tanto que Jesus se humilhou, né? Deu a vida. Jesus santificou então Jesus ele tem duas naturezas, a humana e a divina. Ora, tudo que entrava em contato com Jesus, na parte humana, era santificada na parte divina. O ventre de Maria, a gestação foi santificada, o parto, a infância, a adolescência, a vida adulta, tudo foi santificado. Tudo que entrava em contato com os sentidos de Jesus, entrava em contato com a divindade. E Deus foi, lembra de São Paulo? Recapitulou todas as coisas no Filho. Tudo que foi criado, que ficou... Quando Adão e Eva pecaram, a humanidade, a terra, ficou toda desordenada, porque tudo era ligado no homem. Com Jesus, ele recapitulou, ordenou tudo de novo para Deus. Por isso que ele quis viver toda a parte humana, né? E mesmo não sendo pecador, por amor, Jesus quis sofrer as consequências do pecado, que é o sofrimento, a humilhação, a morte. Ele chamou os apóstolos um dia antes da morte e fez a ceia pascal. Por que a ceia pascal? Porque Páscoa é libertação da escravidão do Egito. E o que escraviza a gente hoje? O quê? O pecado, né? Então Jesus é aquele que vai libertar o ser humano da escravidão do pecado. Por isso que fez a ceia pascal. Os judeus tinham o hábito de matar um cordeiro na época. Por isso que Jesus é o cordeiro imolado. Então os judeus tinham a ceia com pão ázimo, sem fermento, o vinho, os cálices e o cordeiro. Só que com os apóstolos não teve o cordeiro. Porque quem era o cordeiro? O próprio Jesus, né? Jesus deu a sua vida por nós. Eu acabei de falar que tudo que entrava em contato com Jesus era purificado. Faltava purificar o sofrimento e a morte. Quando a morte entrou em contato com a parte divina de Jesus na cruz, a morte se tornou vida. Ó morte, ó vida, né? A morte agora para nós é uma alegria, porque se tornou vida eterna para os santos, é claro, né? Para os que não são santos, não quer Deus, pode ir para o inferno, é pior. Ora, Jesus ressuscita no terceiro dia, no domingo, para simbolizar um primeiro dia da semana, uma vida nova, e fala para o povo fazer aquela ceia pascal em memória dele, que é a Santa Missa. Só que a Santa Missa não é só aquela ceia dos judeus, ela é a ceia com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então a Santa Missa, quem participou da quinta-feira da Santa Missa? Estava aqui? Ótimo. A Santa Missa é o santo sacrifício do Senhor, em memorial ao sacrifício de Jesus há 2000 anos atrás, em obediência ao que ele pediu, que tem a mesa da palavra, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Deus fala com o povo, nós respondemos, e depois, aquele sacrifício de 2000 anos atrás, o mesmo sacrifício se faz presente no altar. Então a Santa Missa não é um culto evangélico que você tem que ficar show, é o Calvário. Não é outro sacrifício, é o mesmo, só que se faz presente o mesmo sacrifício, porque Deus tem a parte divina, Jesus tem a parte divina, não só a humana. A humana foi há 2000 anos atrás, mas a parte divina de Jesus mantém o sacrifício por toda a eternidade. Então, quando o padre
tem a oração eucarística. Hoje não vou detalhar tanto a Santa Missa, porque já está lá, né? Está gravado. O padre ordenado, quando pega o pão e o vinho, pega como oferta, todo mundo vem e oferece os seus pecados, as suas dificuldades, tudo aqui na missa. O padre pega e oferece junto com o pão e o vinho, e na oração eucarística faz ação de graças ao Pai por tudo que Ele nos deu. Todo mundo canta o santo e depois vem a parte mais top. O comedor de piqui aqui, pecador miserável, Pablo Henrique de Faria, olha a audácia. Todas as vezes que eu levanto o pão, Deus me obedece. Forte. Ele obrigatoriamente me obedece. E o pão que está aqui se transforma em corpo, sangue, alma e divindade. O vinho se transforma no sangue, né? Necessariamente. Ah, mas por que muda? Não muda a cor nem o gosto. Lembra da substância, os acidentes? A substância é aquilo que une todas as características dos acidentes. Aquela substância muda, é Jesus. Não é mais pão depois que eu levanto a hóstia. Até falei que não é para vocês deixar de olhar para o altar, porque tem gente que vê Jesus aqui, às vezes misticamente, morrendo e ressuscitando, né? E a Eucaristia se transformando, o pão se transformando em corpo e sangue de Cristo. Certo? Se vocês pudessem ver, o céu se abre, o eterno toca o tempo. Chique demais, né? E vocês ficam dormindo, com preguiça de vir na missa. Vai ser. Quem vai para o inferno, vai porque quer mesmo. Porque é uma coisa tão sublime, ainda ficar trocando por outras coisas. Aí depois, no final, a gente faz a comunhão. A comunhão fortalece a unidade da igreja, ajuda a perdoar os pecados veniais, nos nutre a nossa fé, robustece a fé, nos dá também consciência de filhos de Deus, intensifica a filiação divina. A Eucaristia antecipa o céu, porque ali está o Jesus, paixão, morte e ressurreição. Até o corpo glorioso está ali. Então você antecipa o céu e te dá força. E aquelas hóstias ou que não foram consumidas vão para um lugar especial, sacrário, porque não é mais pão, é o próprio Deus, para serem adoradas, ou no ostensório. Aqui vocês têm a honra de ter o Santíssimo exposto, todos os dias, né? Coisa que poucas as paróquias têm. Vocês veem Jesus ali. Por isso que a atitude diante de Jesus, no sacrário, sempre é ajoelhar. Sim. Você não pode ficar entrando na igreja, todas as vezes que passar diante de Jesus, ajoelha. Tem esses esses bobão aí que não é de igreja. E Jesus precisa disso? Claro que ele não precisa, é você que precisa. Ele já é Deus, é nós que precisamos. Quanto mais eu me ajoelho, mais eu reconheço que Ele é Deus. São Francisco de Assis, que era muito humilde, é humilde, agora ele é humilde, gloriosaço, né? Ele viu uma torre de igreja à distância, ele ajoelhava, meu Senhor e meu Deus. Quanto mais humilde, mais reconhece. Jesus é esperto. Quando ele estava na terra, ele virou pobre, filho de carpinteiro, nasceu num coxo de vaca, para os ricão, poderoso, não descobrir que ali está Jesus. Não falava assim, esse não é o filho do carpinteiro? Hoje, ele continua conosco, numa aparência de pão branco, que não chama atenção, porque os poderosos e ricos dificilmente vão se dobrar diante dele, só os humildes. Entendeu? A missa é um sacrifício, o mesmo de 2000 anos. Também é uma ceia, porque você comunga,
também é uma ação de graças, também é um momento de adoração de Deus. Aqui você lava as roupas, lembra de Apocalipse? É o ápice da nossa fé, a Eucaristia. Você lava as roupas no sangue do Cordeiro, né? Jesus aqui lava com o sangue dele todos os pecados. O padre é aquele que intermedia entre o povo e a Eucaristia. Certo? Alguma outra coisa importante falar da Eucaristia? É muita coisa, né? Mas para não ficar tantas informações. Quem pode receber a Eucaristia? Quem está em estado de graça, quem não está em pecado mortal, tá? E quem fez a primeira Eucaristia já, que já tem uma consciência da primeira Eucaristia. Aquelas pessoas que estão em segunda união, já estão juntos, têm filho, como é que faz? A primeira coisa é tentar fazer a nulidade matrimonial. Se houve não houve um casamento de verdade, a igreja vai ver se houve um casamento de verdade ou não. Enquanto isso, os casamentos de segunda união, as pessoas que, por exemplo, casaram, depois separou, não tinha conversão, e depois que juntou de novo, que se converteram, essas pessoas geralmente não têm tanta culpa, porque não é só culpa delas. Então, essas pessoas, na hora da comunhão, faz uma comunhão espiritual. Senhor, eu quero te receber como se fosse te recebendo ali. E Jesus, sabendo do seu coração, Ele vai te dar a graça da comunhão. Ok? Não precisa comungar. Por que o padre não dá a comunhão? Porque o padre não dá conta de saber do coração de ninguém. Então é melhor ter dados objetivos. A igreja tem que declarar que foi nulo o casamento e depois tem que casar. Tá? Se nunca conseguir isso, faz sempre comunhão espiritual que Deus vai te dar a graça. Se você não tiver culpa. Entenderam? Eu sei que tem gente que fala que está em segunda união, é pecado mortal. Não quer dizer que está em pecado mortal, tá? Porque a igreja errou muito, nunca explicou o que é matrimônio, o que tudo. E muita gente se casou, separou, nem sabia o que era igreja, depois, tá bom? Não tem consciência do matrimônio nem a nível natural. Não é necessário uma fé grande para valer o matrimônio, mas é necessário ter consciência de que o matrimônio é para sempre, fiel. Tem gente que casa, se não der certo, né? Tem gente que casa sem essa consciência que tem que ser para sempre, que tem que manter a família, e isso deixa o matrimônio inválido. Eu vou falar de matrimônio também, né? Quantas vezes pode comungar por dia? Até 2, na missa. Se você for 2 vezes na missa, pode comungar. Fora da missa, não, só uma, tá? Entendeu? Se você for 2 vezes à missa, pode comungar. Isso. Eu sei que tem gente que está na catequese de adulto, que já é de segunda união, né? Aí vai ter que não fazer, a gente pode fazer uma renovação das promessas do batismo, mas não fazer a primeira Eucaristia, porque não vai poder comungar. Mas não sintam-se piores, porque faça a comunhão espiritual. Tem muitos casais que eu acompanho que se santificam muito com a comunhão espiritual. A Eucaristia não é necessária para comungar, para ser salvo, mas o desejo de recebê-la sim. Então você tendo o desejo de recebê-la com todo o coração, já é suficiente para a sua salvação. Tá? Até quando que é Jesus? Até aquela espécie de pão não se perder. Tem gente que deixa Jesus lá e caruncha, fica... Aí não é mais Jesus, tá? Até que a substância não... É até quando o vinho vira... Vê que vinho, não sei, quase não... se deixasse o vinho perder e virar vinagre, por exemplo, aí não é mais Jesus, tá? Mas é uma falta de consideração grande, é quem não cuida de Jesus para deixar isso acontecer. Se cair a hóstia num lugar sujo, o que faz?
Ou se derramar vinho, sangue. Vinho, não é sangue, não é vinho mais. É sangue. Se derramar o sangue de Jesus, o que tem que fazer? Pega a hóstia ou pega um pano úmido, passa no altar, certo? Vai num balde, ou numa vasilha mais digna, aperta, joga no jardim, faz isso várias vezes. Pega a hóstia que está no chão, se for suja, alguma coisa, dilui ela na água, bem diluído, e joga no jardim. Ok? Tem que ter o jejum antes da comunhão. 1 hora antes da comunhão, não é 1 hora antes da missa. Dá mais ou menos meia hora antes da missa, né? Nesse ponto, a homilia do Padre Pablo ajuda. 1 hora antes de comungar. Se você está em missão, ou então o padre que tem 2 missas, ele pode comer entre uma missa e outra. Tem umas exceções aí, tá? Se você chegar na missa atrasado, pode comungar. Desde que você não chegou atrasado por culpa sua, até se você chegar na hora da comunhão, pode comungar, tá? Só não pode se você chegar por safadagem. Preguiça, ficar vendo televisão, internet, chega atrasado, não comunga, confessa, pecado. Mandamento da igreja é participar das missas completas. Agora, se você não tem culpa, chegou gente, estava no hospital, o carro deu problema, você pode chegar na hora da comunhão e comungar, tá? Combinado? Mais alguma coisa que o catequista acha que eu tenho que falar? Porque é muita coisa, gente. Tá bom? Fala, Gisele. Tem alguma dúvida? Não? Se quiser, eu respondo. Mas depois, se as catequistas quiser, até o final, ela me lembra. O que vocês lembrarem dos sacramentos anteriores, quiser saber, até o final, me pergunta, eu falo, tá? Porque se eu fizer muito formal 7 sacramentos, vocês ficam loucos, né? Tem que ser mais informal. Sacramento da ordem. Lembra do sacerdócio comum e o sacerdócio ministerial? O sacerdócio ministerial não é superior ao comum. Ele é de serviço. Então, Deus escolhe algumas pessoas entre os leigos para se transformar em padre, para servir os leigos nos sacramentos, para responder ao povo de acordo como pessoa de Cristo nos sacramentos. Então, eu estou aqui para servir vocês. Vocês têm direito de receber os sacramentos o mais rápido possível. Por isso que padre não casa. O celibato não é algo teológico. Tem padre que é casado. Tem alguns padres, por exemplo, melquitas, lá do Líbano, que já eram casados. Os padres ortodoxos. Mas não é comum casar. Por quê? O celibato é para que eu esteja disponível para servir o povo nos sacramentos. Se eu casasse, e a minha mulher ficasse com ciúme de uma menina aqui, se você confessar aquela menina, você vai ver na hora que chegar aqui em casa. E agora? Só tem eu de padre, a pessoa precisa de... Ou então tem unção dos enfermos, está morrendo no hospital. Só eu que cuido do menino? Você vai agora sair de noite, essa hora? Você se vira. E agora? Ou está morrendo no hospital, meu filho está com febre. E agora? Está vendo? Vamos num trem mais dramático. Imagina minha mulher me chifrando.
Que desgraça que não ia ser. Vocês olhando para mim, será que ele sabe? Não, acho que não. Tadinho, né? A gente conta ou não conta? E aí fica lá, a mulher que não quer mudar de vida, chifrando, meus filhos, eu aqui. A mulher sai de casa, os meus meninos estão lá, eu tenho que cuidar, e agora? Você ainda quer que o padre casa? Hã? Não tem jeito. Agora, o celibato não é natural, ele é sobrenatural. O padre tem que rezar. Por isso que os padres têm caído. Vocês não são bobos, tem muitos padres que têm caído, homo ou heterossexualmente. Porque não reza, não busca a graça. O celibato é algo que Deus te dá. Eu, por exemplo, me sinto maravilhosamente bem assim, com Deus. Porque eu estou rezando, estou no céu. Se eu parar de rezar, vai cair. Entende? O celibato é uma intervenção sobrenatural. É uma graça que vem com a graça santificante, a graça sacramental da ordem. O sacramento da ordem, ele tem que ter sucessão apostólica. O que é sucessão apostólica? Desde os apóstolos, imposição de mãos. Então, eu, para ser padre de verdade, tenho que ficar buscando quem me ordenou. Dom Lindomar foi ordenado por fulano, por fulano, por fulano. Tem que chegar lá nos apóstolos, senão não vale. Isso se chama sucessão apostólica. Tanto é que os pastores não podem. A ceia da igreja protestante não é Jesus, representa Jesus. E é tão engraçado, para não falar que é triste, que eles falam que a gente não segue a Bíblia, né? E a parte mais forte da Bíblia é João 6. Este é meu corpo, é verdadeiramente comida, meu sangue. Quem não comer do meu... Lá não fala hora nenhuma que representa, engraçado, né? A parte mais clara, eles não seguem. Mas não seguem porque não pode seguir, né? Tem que ter sucessão apostólica. Tanto é que depois da ceia, eles às vezes desprezam, né? O vinho. Estou errado? Quem é do protestante? Já foi. Às vezes deixa, não guarda igual a gente guarda, né? Não transforma. E geralmente põe num copinho de plástico. Agora, uma coisa eu tenho que falar. Quando eu tinha um amigo pastor, ele me pediu para ir. Eu não sei nas outras igrejas, mas na igreja dele, todo mundo ajoelhava para tomar a ceia, com muito mais reverência do que nós que temos. Tem gente que vem comungar e já sai conversando, como se Jesus não fosse nada, né? Já chega conversando, já fala, ei, comadre, na fila mesmo, está com Jesus na boca. Isso é um absurdo, né? Lá na igreja desse amigo meu, todo mundo estava de joelho assim, né, para o banco. Você fica de frente para o banco, né? A sucessão apostólica me faz ser padre pela imposição dos bispos. O sacramento da ordem pleno, só os bispos têm. Participa do sacerdócio de Cristo plenamente. O meu sacerdócio está submisso ao bispo. Tá? Eu sou um cooperador do bispo. Para confessar, quando eu sou ordenado, o bispo tem que me dar permissão para confessar. O bispo pode me suspender de ordem. Ele não pode tirar o sacramento. O sacramento da ordem é indelével, assim como é o do batismo. Por isso que o padre que largou de ser padre para casar no Titanic, ele pode voltar a confessar. Perigo de morte, né? Certo? Quem tem a plenitude do sacerdócio é o bispo. O padre participa de Cristo Capitis, da cabeça de Cristo. Eu posso agir em persona Christi, na pessoa de Cristo. Que horas? A hora da... tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. Eu não falo Jesus disse. Ali eu sou Cristo.
Tem santos que viram o padre se transformar em Cristo. Teve gente, estava até no dia, que viu minha mão uma vez pingando sangue na hora, que não era minha mão. Teve gente que falou, veio assustado, padre, pingava sangue da sua mão. Por isso que eu falo que é bom vocês sempre olharem na missa, porque Deus dá essas coisas para aumentar a fé. A Sirene viu os anjos, enchendo de anjos. Eu lembro que ela ficou assustada. Como é que cabia tanto anjo entre você e o diácono? Para aumentar a fé. Certo? O sacerdote, ele não é mais santo pela ordenação. Eu me torno santo à medida que eu sirvo melhor. Mais bem não. Eu sirvo melhor. Por exemplo, estou cansado, morto, padre, tem uma Ezequiel. Vai. Chego em casa, vou descansar. Padre, está morrendo. Se eu não faço bem, eu não me santifico. Mas se eu luto para fazer isso bem, eu me santifico. Ou ouvir confissão, me santifica. Agora, eu não posso confessar a mim mesmo. Eu preciso de um outro padre. Porque eu não perco o sacerdócio comum. Eu preciso de confessar com outro padre. Ok? Ezequiel é aquela oração que a gente faz para o morto. Oração de recomendação do corpo, né? Com a bênção. O mais importante não é tanto a Ezequiel. Ainda falta a unção dos enfermos que eu não falei. Padre, frei e... Bem, padre é aquele que é ordenado pelo bispo para servir ao povo. O padre pode ser diocesano, da diocese. O padre pode ser franciscano, da congregação de São Francisco, ser um frei, ou um religioso frei. E o padre pode viver no mosteiro, igual os monges, né? Mas também você não precisa ser padre para ser monge e frei. Você pode ser o irmão frei, irmão monge, que você não virou padre. Padre é mais ao serviço dos sacramentos. Essas outras coisas, se é religioso, se mora no mosteiro, se fecha. Tem mosteiro que é clausura pura, tudo fechado, e tem mosteiro que eles vão no mosteiro dormir, saem durante o dia, chama semi-clausura. Certo? O diácono, ele não participa do sacerdócio de Cristo cabeça, ele participa do sacerdócio de Cristo servo. Então o diácono, ele representa Cristo onde ele está, assim como eu represento. Eu jogando bola, não age em persona Christi, a pessoa de Cristo. Você está rindo, Luiz Felipe? Senti que você está... Graças a Deus ali não é a pessoa de Cristo. Mas eu represento Cristo. Não é interessante que eu xingue demais, né? Por quê? Porque eu represento, eu não posso xingar, mandar aí. Eu tenho que lutar, porque onde o padre está, mas não é a pessoa de persona Christi. Persona Christi é aqui, é na confissão, né? O diácono, ele nunca age em persona Christi. Mas o diácono representa Cristo também. Por isso que o diácono pode proclamar o evangelho, que os leigos não podem. Pode fazer homilia, que os leigos não podem. Servir o altar, que os leigos naturalmente não podem. Batizar, casar naturalmente. Porque ele representa Cristo. Participa da cabeça de Cristo, do Cristo servo, não Cristo cabeça. Pois é, padre diocesano é que pertence à diocese, aqui, Diocese de São Luís de Montes Belos, vai de Aragarças até Acreúna, Turvelândia. Eu sou o padre dessa região, eu estou ligado ao bispo.
naturalmente, só vou ficar nessa região aqui, a vida inteira, a não ser que eu vire bispo. Ou, se eu quiser virar missionário, o bispo tem que deixar eu ir para a Amazônia, para a África. Aí o bispo tem que deixar eu ir, e o bispo de lá tem que me aceitar. Lembra que o sacerdote nunca está sozinho? Agora, você pode ser religioso, como os passionistas. O que é o religioso? O religioso, ele tem uma congregação e ele faz voto de pobreza, castidade e obediência. Como voto. Voto. Eu não faço voto de pobreza. Eu posso ter trem no meu nome. Carro, casa, terra. Eu posso ter no meu nome. Os religiosos não podem. Eles não podem. Eu não faço voto de castidade, mas eu prometo o celibato. O voto é público, é só o religioso. E o voto de obediência. Para o religioso, a obediência é importantíssima. Por isso que tem superior para todo lado. Superior da casa, superior para todo lado. Os religiosos têm casa no mundo inteiro. Então eles podem ser mandados para fora do estado, para a Austrália, né? Porque a congregação deles, onde tem casa, pode mandar eles. Eles estão submissos ao bispo por um lado, mas também estão submissos ao superior da religioso deles. Entende? Quando vem padre para cá, o superior deles escolhe e o bispo confirma. Geralmente eles não podem morar sozinhos, como o padre diocesano. Tem que ter 2, 3, no mínimo, no ideal é 3, para formar uma comunidade. Aí lá tem o superior da casa, superior, porque tem a obediência, né? Eles têm as regras deles para seguir, tem um carisma. Dos passionistas é a cruz, né? São Paulo da Cruz. Os franciscanos também têm a pobreza. E aí pode ser padre ou não, pode ser padre passionista ou um irmão passionista, mas a maioria hoje é padre, né? Entenderam? Tem muitas congregações que é muito tradicional, tem muito dinheiro, e às vezes eles brincam que o religioso faz voto de pobreza e o diocesano que vive. Tem umas congregações que tem aquelas casonas lá, né? Bem, sacramento da ordem, acho que está bom, né? O do matrimônio, homem e mulher os criou, ou seja, o matrimônio foi instituição divina, está lá em Gênesis. Assim como o pai gera o filho, e o filho se doa ao pai, o homem se doa à mulher, a mulher se doa ao homem para gerar vida. A trindade gera vida. Então, a imagem e semelhança com a trindade. Assim como Cristo se une à igreja, que somos nós, o homem se une à mulher. Então, o casamento é algo pensado por Deus. O homem deixa sua casa, a mulher, e os dois se tornam uma só carne. Na Igreja Católica, todos os batizados são obrigados a casar com o rito que a igreja preconiza, chamado forma canônica. Aquele rito não precisa ser na igreja. Aqui na nossa diocese tem regra de ser na igreja, mas normalmente pode ser fora da igreja, na fazenda, né? Na praia. Mas os bispos geralmente não deixam aqui, para não matar o padre. Imagina eu sozinho, tenho que ir lá, voltar. Todo batizado católico tem que casar na igreja, tem que casar com essa forma canônica. Se não casar de acordo com o rito, se for batizado católico, não é válido. Inclusive se for batizado católico e virou crente, protestante. Se a pessoa é protestante, mas foi batizado na igreja católica, para nós não foi válido. Certo? Não foi válido. Só é válido se faz o rito da igreja católica. Se for 2 batizados que nunca foram católicos, os 2 foram batizados na igreja protestante, é válido. Casou lá na igreja protestante, batizou lá os 2, é válido.
Mas se um dos dois batizou, mesmo que virou crente, protestante, batizou na igreja, não é válido. É nulo. Para nós, né? Certo? Bem, para ter um casamento de verdade, tem que ter o consenso. A pessoa tem que ser livre e com vontade de casar. Se não for livre, com vontade de casar e saber que é para sempre fiel, o casamento é nulo. Por exemplo, eu engravido uma menina. Aí um dia o meu sogro fala assim: Pablo, vem cá tomar uma cervejinha comigo. Aí eu vou lá: ô sogrão, você tá bom, eu gosto muito de você. Inclusive eu gosto de você vivo. Eu acho você vivo muito bem. Vai depender de você. Não é? Como assim, sogro? Uai, se você quiser viver, você casa. Aí só eu e ele que sabemos. Aí na hora do casamento tal, foi válido? Claro que eu vou falar: você aceita? Sim, 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 sim. Mas na verdade eu estou sendo coagido. Ou então, tem a menina ali que ela é herdeira. Quem que é o maior fazendeiro aqui? Aqui não sei, mas o povo aqui conhece o Carlinhos Tavares, né? Um dos fazendeirão aí. Aí eu falo: meu amor, eu te amo demais. Você é coisa... Mas na verdade eu quero só a terra. Hã? Os meus amigos me conhecem, sabem que eu sou safado. Falam: esse trem está errado. Mas lá na hora eu falo que eu amo, a paixão. Mas depois a mulher fala: parece que esse cara não me ama. Não é isso? Esse casamento não é válido. Ou se eu sou estéril e não conto para a mulher é estéril e não me conta. Se souber, né? Se descobre depois, é válido. Ok? Ou se tem problema psiquiátrico, a pessoa casa e depois ela, quando está antes, está de um jeito, quando casa tem problemas psiquiátricos, não sabia, não soube com quem casou. Para ter um casamento de verdade, tem que ter liberdade, tem que conhecer bem, né? Por que não pode ter relação sexual antes do casamento? O namoro é pecado grave. Porque a igreja é retrógrada? Não. A igreja quer que o casal cultive o amor incondicional. Porque se você casar e tiver um acidente e ficar tetraplégico, e agora? Vai devolver a mulher, o homem? Tem que ficar para sempre junto. E como é que você vai ficar para sempre junto se você não cultivou o amor? Se você não aprendeu que é a oração que te faz feliz? Eu nunca vou ter sexo. Nem por isso eu estou morrendo. Porque Deus dá felicidade. Agora, se o casal de namorados não aprendeu isso, depois que tiver um acidente, vai acabar, né? Então, não ter sexo antes do casamento é para cultivar o amor incondicional. Para viver para sempre. Ou então, se você casa com o intuito de separar, se não der certo, não é válido. E sempre tem que ter o consenso, os dois que falam sim, na frente de um testemunho, que é o padre, ou o diácono, ou o bispo. Eu vou ser testemunho. A igreja não anula casamento. Porque o casamento é entre o casal e Deus. É um compromisso. A igreja dá declaração de nulidade. Ela declara, esses exemplos que eu te dei, que não houve um casamento de verdade. Todo casamento, para ser válido, tem que ser aberto à vida. Então, o casamento tem como consequência a união matrimonial e o bem da prole. Tem que estar aberto à vida. Método contraceptivo não pode, tá? É pecado. Por quê? Porque rompe a semelhança com a Trindade. O pai que se doa ao filho, o filho que se doa ao pai, o homem que se doa à mulher, a mulher que se doa ao homem. Se você usa método contraceptivo, o que vai acontecer? Você está dizendo: eu vou te usar para ter prazer, e eu vou te usar para ter prazer. Aí vira um cabo de guerra, né? E aí vira essas brigas, cheio de briga, né? Ah, eu quero sentir isso, eu não estou sentindo, está me tratando como um objeto, e assim por diante. Então, os métodos contraceptivos não são permitidos. Se homem e mulher casa e não tem relação sexual, também não acaba que é nulo, tem que ter relação sexual. Ok?
Os dois se tornam uma só carne. A única coisa que permite casar de novo é se morrer um dos dois. Ou se não houve um casamento de verdade. Caso contrário, se tiver adultério, pode separar? Pode separar, mas não pode viver com outra pessoa. Não pode casar de novo. Certo? Quando que a igreja, como é que você pode separar no adultério? Tem as regrinhas. Você não pode ter adulterado antes, ou seja, estimular que o outro te vingue. Segundo, você não pode ter relação sexual depois que descobre, porque a relação sexual é uma união total. Você descobriu que está em adultério, você não pode ter relação sexual mais, e tem até 6 meses para decidir. Mas aí você vai viver separado de casa, mas não pode arrumar outra pessoa, porque o casamento é para sempre. Ah, mas então é a igreja e Ué, se você acha que quem faz feliz é o casamento, você não... Mas quem faz feliz é Deus, a mulher e o homem vai ser feliz. A mulher que foi traída, que for fiel ao matrimônio a si mesmo, vai ser feliz, porque Deus vai sustentar. Agora, se o adultério for durante o casamento, se descobrir que durante o casamento estava tendo rolo, o casamento é nulo. Certo? Entenderam? Já estou falando quais os casamentos nulos, porque se tiver gente com segunda união, sabe o que pode entrar lá. Tem gente que fala assim, não, eu casei, padre, porque eu era novinho, eu queria sair de casa, tinha problema demais em casa. Casamento é nulo, não foi porque... Acontece muito, né? Queria fugir dos problemas de casa. É nulo. Ok? Então o matrimônio é divino. O homem nasceu para a mulher, mulher para o homem. Tem que estar aberta à vida. É ele que dá a semelhança com a Trindade. É o matrimônio que faz a gente, né? O que mais que posso falar de matrimônio? Está em Gênesis, né? O divórcio é permitido pela igreja ou viver separado só no adultério ou se tiver risco de vida, né? Ameaças físicas. Também é ele. Mas também, se for algo pontual, não dá nulidade. Agora, se o cara é bonzinho no namoro, depois no casamento só vira um capeta, então porque ele teve transtorno de personalidade, você não sabe com quem casou, aí pode tentar nulidade, entendeu? Ok? Acho que basicamente é isso. O rito do matrimônio, vocês sabem lá, né? O importante é que os dois falem, aquela fala dos dois, né? Eu, fulano, já aceito como isso, né? Na saúde, na doença. E depois o padre dá a bênção sobre aquilo, né? Não é o padre que casa, é só testemunha. Ok? Adultério é pecado grave. A 4 paredes não vale tudo, tem que ser sempre relação sexual normal. Não tem nada de vale tudo, pecado. Sexo oral tem que ser só para preparar para o sexo normal, não é pecado. Outros tipos é pecado. Tem que ser sempre aberto à vida, mesmo. O único método permitido é o método Billings, que tem aqui instrutores, que vai ter relação sexual no momento de fertilidade ou não, conhecendo o seu ciclo. Pode ser mesmo com ciclo irregular. É o único método permitido pela igreja de espaçamento. O marido e a mulher têm que dar garantia de cuidar um do outro também, né? Tem que tentar viver junto. Essa história de casar para ficar numa cidade e noutra, só se for temporariamente, mas teoricamente quem casou tem que morar junto, manter uma família junto. Certo? Depois, se tiver alguma pergunta. E unção dos enfermos é aquele sacramento para quem está doente, em perigo de vida. Geralmente, quando pode, faz a confissão antes. Não quer dizer que... Tem gente que fala assim, não quero receber a unção dos enfermos, não, que vou morrer. Não.
A unção dos enfermos é para curar. Está também na carta a São Tiago. Se alguém está enfermo, chame os presbíteros. A unção cura, perdoa os pecados e é para curar. Se não curar, cura a alma pelo menos. É necessário o óleo, a imposição das mãos, o óleo e as palavras que se fala lá na hora. Por esse óleo, né, de curo. Então ali, quem é que recebe? Quem tem doença com risco de vida. Não é qualquer doença. Ou quem tem já uma idade avançada, ou quem vai fazer cirurgia, porque toda cirurgia pode ter risco. Não é para qualquer doencinha, tá? E também não é para matar a pessoa, é para curar. É claro que como a maioria das doenças é para risco de vida, a maioria morre, né? Aí o coitado do padre fica com fama. Vai me matar. Morre porque estava lá doente grave, ué. Mas não é o padre que mata. O ideal é que faça a confissão, a unção e o viático, né? O viático que leva para o doente. Então, toda vez que tiver gente com risco de vida, chama o doente, chama o padre para dar unção dos enfermos. Se tiver jeito. E se a pessoa estiver inconsciente? Aí você vai perguntar se ela tinha pelo menos alguma coisa que leve a pensar que ela ia aceitar. Tá? Até protestante pode receber nesse caso. Se ela tiver uma abertura, né? Não, eu sei que essa pessoa vai estar aberta a esse sacramento, pode dar unção dos enfermos. Ok? Tem uma coisa também que eu vou ligar com o batismo. O batismo, para quem está sendo catecumenado, se vocês morrem fazendo catequese, é como se tivesse batizado, batismo de intenção, né? Ou se vocês morrem em nome de Jesus, é batismo de sangue. Ok? A unção dos enfermos, se eu tenho dúvida se está vivo ou morto, eu faço assim mesmo normal. No batismo, se tem dúvida se foi batizado, eu falo, se você não foi batizado, eu te batizo. Na unção dos enfermos, não, você faz. Não precisa falar se você estiver vivo. É uma unção que o padre, até porque tem-se de que pode fazer até 2 horas depois que morre. Porque a alma demora para sair. Mas aí já é. Eu prefiro pensar assim, morreu ali, você está em dúvida, faz a unção, se estiver vivo. Ok? Não precisa falar, se você estiver vivo eu te faço a unção. Não. Não, se os pais não são casados, não, batiza do mesmo jeito. Normal. A gente faz uma força para o pai casar, né? O que é mais importante é escolher os padrinhos bem, que é o que não acontece, né? Ai, seus benditos. Escolha padrinho católico, crismado, casado na igreja ou solteiro. Como é que você vai escolher um padrinho que não vai na igreja? Que é protestante? Amaziado. Tudo bem, se for um casal desses que eu falei que é santo, que segundo a união, mas que frequenta a igreja, a gente pode até pensar, né? Que ajuda, que vem, faz a comunhão espiritual, que estuda. Tem casal de segunda união que eu conheço uns que é top, né? Aí tudo bem. Mas geralmente põe de segunda união, que não vai na igreja, que até de outra igreja, não tem sentido, não dá canseira para nós, pelo amor de Deus. Escolhe os padrinhos certos. Crisma e batismo. O ideal é que tenha feito crisma, que frequente a igreja. Como é que vai ser padrinho seu se não frequenta? Não é interessante, porque ele é próximo a mim, mas não é próximo à igreja. Aí tem que ficar com aquela monte de negociação. Oi? Sim, não, mas já está no último. Calma. Okay. Mais alguma dúvida sobre a unção dos enfermos? Viático
é a Eucaristia que é levada aos enfermos. Viático, tá? Caminho. Ok? Os ministros, por isso que você pode comungar no final da missa. Porque já leva o viático. É a mesma Eucaristia que leva aos enfermos. Mais alguma coisa? Muita coisa hoje, né? Mas ficou muito confuso? Eu tentei a parte prática, bem light, né? Para não ficar bem... Alguma dúvida de vocês? Se quiser falar, perguntar, levanta a mão. Não, né? Eu quero ir embora daqui. Eu tenho dor de ciência. Então vamos embora daqui, vai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Finalmente. É uma torturinha, mas é melhor torturar agora sem saber alguma coisa, né? Pelo menos ouvir falar. Porque eu, quando terminei minha crisma, não sabia nada. Absolutamente nada. Nem onde era o sacrário. O que é o sacrário? Onde está? A Eucaristia. Ok? As catequistas depois estão à disposição, né? O vídeo está à disposição, tira dúvida com as catequistas. Se for alguma coisa que elas nem souberam, ela fala comigo, elas passam. Então, não é algo de agora, não assusta não, agora. Não, é dinâmico, agora vocês vão rever o vídeo. Ou então pode falar, e aquele negócio, eu fiquei em dúvida, agora me deu essa dúvida, As catequistas vão tirando. Parabéns pela perseverança, tortura, fome, sede, cansaço. Oferece pelo sacerdócio comum com Jesus, pela nossa santificação. Com Deus.